Galera, quer dizer então que o Santos vai virar SAF e o dinheiro infinito da família Santo Domingo já tá para chegar. Bom, pelo jeito não é nada disso e, aliás, estaríamos muito longe disso. Vamos bater um papo sobre a nota e as reportagens, a nota que foi divulgada pela família Santo Domingo e reportagens que foram publicadas em portais colombianos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no primeiro conteúdo desta quarta-feira o assunto é justamente esse. Estou com cara de sono, provavelmente voz de sono. Vejam o horário, cadê aqui? 7h49 da manhã. Estou aproveitando um breve intervalo aqui antes de começar as minhas atribuições para conversar aqui com vocês. Vocês estão percebendo também que hoje o vídeo está um pouco diferente. Eu recebi uma dica de um amigo que falou: pô, André, do jeito que tá, não sei o que, a sua luz está ficando meio assim, assado. Liga só o ring light e apaga a luz de fundo. Cá estou eu. Acho que assim talvez fique, claro, fica mais escuro atrás, mas como as duas luzes que eu tenho tá aqui, ó, uma delas está aqui e a outra tá aqui, a luz fica 100% em mim. Diga aí nos comentários, você acha que tá bom ou eu tô meio trevas? Quero saber a sua opinião, tá bom? Mas muito obrigado aí ao amigo que me deu essa dica de iluminação. A gente vai aprendendo e ouvindo sugestões, né? Gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, hype o vídeo, tá bom? E fique ligado, ainda hoje, no horário tradicional do vídeo da noite, pré-jogo de Santos e Corinthians, hein? Temos que falar de SAF, mas não podemos nos esquecer que amanhã, a partir das 7h30 da noite, tem Santos e Corinthians. Galera, vamos lá. Sem perder tempo aqui, vamos com informação, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui e aí eu vou começar pela nota, o comunicado divulgado à imprensa pela família Santo Domingo, tá? Que seria a empresa, o grupo, o conglomerado interessado em comprar o Santos. A gente já falou sobre isso aqui, eu vou deixar o vídeo na parte final desse vídeo aqui, na parte superior, no cardzinho. A família Santo Domingo teria interesse de comprar o Santos e a proposta seria de 2 bilhões de reais. 1 bilhão em investimento, 1 bilhão para sanear as dívidas. E este grupo que está aí na tela, o Valoren, ou Valoren, não sei exatamente qual a pronúncia, é o braço responsável, né, uma das empresas que responde pela família Santo Domingo. E na noite de ontem, segunda-feira, divulgou esse comunicado de imprensa. Então vamos lá, vamos aqui fazer uma tradução livre. Diante das versões que estão circulando recentemente, o Grupo Santo Domingo se permite informar a opinião pública que não está participando de processos relacionados à compra da equipe Santos Futebol Clube de Brasil, nem diretamente, nem através de seus veículos de inversão, que eu não tenho certeza se é investimento, ou suas afiliadas. Aí tem, para mais informações, Valentina Correa, tem o número dela, número colombiano ou americano, né? Porque a família Santo Domingo é radicada em Miami, e um e-mail aqui. Nota oficial, desmentindo, portanto, toda e qualquer negociação para comprar o Santos. Mas agora nós vamos para outro conteúdo. Vamos para um portal colombiano chamado Pluralidad Z. Aqui eu já fiz uma tradução para o português, tá? A reportagem estava em espanhol, para facilitar aqui também, 7h da manhã. Não tenho amplo domínio do espanhol, não tenho vergonha de admitir isso. Então aqui já está traduzido para dar uma facilitada, porque o Tico e o Teco ainda estão ligando. Segundo informações que circulam em diversos meios de comunicação e redes sociais, o Grupo Santo Domingo, por meio do seu braço de investimentos Valoren, estaria interessado em adquirir o lendário Santos Futebol Clube. No entanto, a organização decidiu pôr fim a essas especulações com um comunicado oficial, esse que nós acabamos de ler. Valoren entrou em contato com a Pluralidad Z e esclareceu esses boatos falsos. A notícia ganhou força após declarações do especialista em direito desportivo Marcelo Sejares. Foi indicado que o grupo colombiano havia apresentado uma proposta formal
para transformar a equipe, onde brilharam estrelas como Pelé e Neymar, em uma sociedade anônima do futebol. O valor apresentado não era insignificante. Tratava-se de um investimento total de 2 bilhões de reais, o que equivale a aproximadamente 345 milhões de dólares na taxa de câmbio atual. O esquema para a suposta transação foi dividido em 2 pilares estratégicos. O primeiro consistia numa contribuição de capital direto de 1 bilhão de reais para fortalecimento institucional e esportivo. O segundo componente visava melhorar as finanças do clube, cobrindo 100% da dívida que atualmente afeta a competitividade da equipe da Vila Belmiro. Diante da atenção da mídia que essa informação recebeu, o Grupo Santo Domingo emitiu um comunicado à imprensa para esclarecer sua posição atual. No documento, a organização afirma categoricamente que não está participando de nenhum processo relacionado à compra do time brasileiro Santos Futebol Clube. O esclarecimento é abrangente, pois especifica que o desinteresse ou a falta de participação se aplica tanto à empresa matriz diretamente quanto a de todos os seus veículos de investimento e empresas afiliadas. Com isso, a empresa busca proteger sua reputação e evitar distorções nos mercados financeiros em que opera regularmente. Aí eu vou pular essa parte aqui e vou direto para o final. Por hora, o Santos Futebol Clube terá que continuar seu processo de reestruturação financeira por outros meios, enquanto o Grupo Santo Domingo reafirma que sua abordagem de investimento não inclui, no momento, a aquisição de clubes de futebol em território brasileiro. E aí, essa reportagem é assinada pela equipe editorial de economia da Pluralidade Z. Por que também que esse veículo colombiano fez isso, né? Eles repercutiram as notícias que saíram aqui no Brasil e aí, diante do crescimento da história, a família Santo Domingo procurou este veículo para falar, olha, escuta, a gente quer espaço para dar nossa versão. Enfim, gente, vamos lá. Significa que não existe negociação nenhuma? Não significa. De forma bem clara aqui, vamos lá. Criminoso nega que cometeu crime, né? Foi você? Não, senhor, não fui eu, não. Que mais? Jogador nega que tem panela em clube. Dirigente nega que esteja negociando com esse ou com aquele. Então, pode ser uma forma de despistar? Pode. André, você acredita 100% nisso? De que é só para despistar? Não. Por que não? Porque aí você não emitiria um comunicado oficial para isso. Porque depois, se você de fato está negociando, pega mal, né? O que você faz com esse comunicado oficial? Porque o despistar poderia vir de outras formas, e não através de um comunicado oficial. E aí, gente, vamos por partes. Eu queria começar pedindo licença para vocês para ler uma matéria, uma mensagem que eu mandei num grupo de WhatsApp com diversos santistas do qual eu participo. E por que eu quero começar por aí? Porque desde que essa nota oficial do Grupo Santo Domingo foi publicado, eu tenho visto muita gente, muito torcedor, tacar pedra e esculhambar os jornalistas que publicaram a história da negociação. Lauro Jardim, Ana Canhedo, Lucas Mussetti, Fábio Sormani, etc e tal. E aí, gente, vocês sabem, eu sou muito transparente e me desculpem se eu divagar um pouquinho sobre o que eu vou falar aqui agora, tá? Eu já vou falar do Santos especificamente. Vocês sabem que eu não conheço nenhuma dessas pessoas, nunca dei bom dia para nenhuma dessas pessoas. O Lauro Jardim mora até em outro estado, né? Ele é uma referência profissional para mim, mas eu nunca o vi. Igualmente, não conheço o Sormani, não conheço o Mussetti, não conheço o Ana Canhedo, não conheço o Wagner Frederico, que também tratou desse assunto. Mas eu não acho justo tacar pedra na imprensa. E aí, vocês me permitam, eu vou ler o que eu escrevi nesse grupo de santistas. Depois que chegaram a dizer que os jornalistas estão comprados, que eles recebem pix do Marcelo Teixeira, o que é de uma irresponsabilidade ímpar. Olha o que eu escrevi no grupo hoje de manhã. Não tenho procuração para defender ninguém, mas como jornalista que sou, sempre vou defender minha classe. É muito fácil tacar pedra e dizer que os jornalistas que publicaram isso ou aquilo são mentirosos ou culpados. Vejam só, Lauro Jardim, Fábio Sormani, Lucas Mussetti, jornalistas de veículos diferentes,
abordagens profissionais diferentes e de gerações diferentes. Todos erraram. O que eles têm em comum? Pelo que parece, os três apuraram as informações via Santos. Nenhum deles conseguiu confirmação na Colômbia. O que isso significa? Que eles foram induzidos ao erro pelas fontes do Santos. Isso surpreende alguém? Pergunto eu. Ou o modus operandi da gestão Marcelo Teixeira é justamente esse? Nova Vila Belmiro, CT na capital, acordo para jogar no Pacaembu, data para o início da venda dos camarotes da Nova Vila, Claudinho vem aí, etc, etc e etc. Tudo isso foi publicado. Eles vazam a informação, pedem anonimato para se resguardar enquanto fonte, e quem se F3 pontinhos é a imprensa. Não podemos cair nessa e atacar o mensageiro. O jornalista não tem culpa. Desviar o foco é justamente o que essa corja da Belmirolândia quer. Foi isso que eu escrevi. E eu sustento cada palavra dessa mensagem que eu acabei de mandar. Porque, gente, repito, não conheço nenhum dos jornalistas que publicaram isso. Mas eu sou capaz de apostar o pouco dinheiro que tenho, que nenhum deles acordou num belo dia de domingo e falou: hoje eu vou inventar uma notícia de que um grupo bilionário quer comprar o Santos. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Se eles publicaram, eles ouviram de uma pessoa, de mais de uma pessoa, que isso existia. Então, não vamos atacar as pessoas erradas. Porque quem se beneficia com a história da SAF? Será que quem se beneficia é o presidente que já está em campanha eleitoral para a sua reeleição? Será que quem se beneficia quando surge uma história de SAF é esse bando do conselho que quer aprovar o estatuto cheio de pegadinha? Ou vocês acham que é o Lauro Jardim que se beneficia de publicar que tem uma negociação como essa? Muito pelo contrário. Numa coisa dessa, o Lauro Jardim só tem a perder, porque no jargão jornalístico ele cometeu uma barrigada, que é um erro. É o jargão que a gente usa para erro. Então, isso afeta a credibilidade do cara. Mas como quem passou a informação para ele falou em off, né, que é tipo assim, ó, conta o milagre, mas não conta o nome do santo, ninguém vai saber quem é o mentiroso lá da Vila Belmiro. Então, eu queria fazer essa reflexão aqui com vocês. Então, gente, repito, não significa que não exista negociação, ainda que eu ache que, a partir do momento que surge uma nota oficial, pegaria mal para o Grupo Santo Domingo, de repente, aparecer negociando com o Santos, porque aí depois é o famoso, o que eles falam, ninguém vai botar fé, né, a partir de agora, mas eu queria lembrar que isso não deveria surpreender ninguém. É mais uma cortina de fumaça, é mais uma tentativa de desviar o foco. Por quê? Porque a história da SAF surgiu depois do Santos perder do Palmeiras. A história da SAF surgiu diante da absoluta incompetência dessa rapaziada de contratar um substituto para o Guilherme, de contratar um substituto para o Souza, ou ao menos um reserva, visto que o Vinícius Lira pode ser esse substituto. Surgiu o papo de SAF diante da absoluta inoperância para contratar o plano B ao Loyola, porque você oferece 6 milhões de dólares num jogador, o cara fecha com outro clube, o que a gente espera é que imediatamente no dia seguinte você tenha uma proposta igual ou parecida para outro jogador do mesmo tipo. E como é que de repente você tem 6 milhões de dólares e no outro dia o dinheiro sumiu? Sumiu como? A história da SAF surgiu diante da pressão de um grupo de pessoas que transitam dentro do Santos para que se dê publicidade aos verdadeiros valores por trás da contratação do grande Bilal, que nunca entra em campo. Então vocês percebem que foi nesse contexto que surgiu a SAF. Então, gente, André, mas poxa vida, se você sabe que a gestão do Marcelo não é confiável, por que você traz um vídeo como esse para o seu canal? Bom, gente, porque isso é notícia.
E eu não trouxe isso aqui para o canal porque saiu no portal do Zezinho.blogsfera.com. Não. A gente está falando do Fábio Sormani, que tem um canal com 200 mil inscritos, é mais do que 10 vezes mais do que eu tenho aqui, é o maior canal santista do YouTube. Saiu no Lauro Jardim, poxa vida, um dos jornalistas mais renomados de todos os tempos, ou pelo menos das últimas décadas. Saiu no Lucas Mussetti, ele confirmou, a quem eu reputo ser um dos principais da cobertura santista. Você tem 3 fontes absolutamente diferentes, em que um não tem relação com o outro, publicando essas coisas. Isso é uma notícia. A gente tem que repercutir, analisar, ponderar, chamar o torcedor à reflexão, informar o torcedor, e aí quando vem esse desmentido, da mesma forma que eu trouxe a história da negociação, eu tenho por dever trazer o desmentido. E também, para fechar o vídeo, tentar de alguma forma conscientizar você que está me ouvindo, e muito obrigado pela sua audiência, a canalizar a sua raiva, a sua angústia, a sua crítica, direcionar o seu canhão para quem deve ser cobrado. Sabe por quê, gente? Eu sou jornalista, como vocês sabem. Embora eu tenha esse canal sobre o Santos, eu sempre trabalhei com a cobertura política. E eu vou contar um caso aqui para vocês, rapidamente, para fechar o vídeo. Me desculpem por devagar, mas é só para vocês entenderem, de forma muito transparente, porque é que eu sempre vou defender a minha classe, os jornalistas, meus colegas de profissão. Eu trabalhava, à época, na revista Veja. Eu ainda estava na faculdade. E o meu chefe me mandou para a cobertura da prisão à época, ex-presidente, hoje presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Saiu a ordem de prisão para ele ser preso. Eu estava em São Bernardo do Campo, próximo ao Sindicato dos Metalúrgicos lá de São Bernardo do Campo. Ninguém me contou. Eu vi com os meus próprios olhos. Jornalista apanhando, veículo de imprensa com pneu furado, veículo de imprensa queimado. Eu vi jornalista sendo hostilizado. Eu vi jornalista sendo perseguido. Também já vi isso acontecendo com políticos de direita, para não parecer, tá vendo? É só os caras da esquerda que batem em jornalista. Não. Já cobri muita manifestação de direita que o pau quebrou. Não estou falando de política aqui, eu estou contando para vocês o que acontece. E por que essas pessoas canalhas, cretinas, se sentem no direito de bater em jornalista, de queimar carro de veículo de imprensa, de furar pneu? Eu vi um colega de uma rádio conhecida de São Paulo apanhar com cabo de bandeira. Esses cabos de bambu, sabe? Aquelas bandeiras assim. Ninguém me contou, eu vi. O cara era meu amigo. Tomou uma porrada nas costas. E por que essa gente canalha faz isso com jornalista? Porque na nossa sociedade, infelizmente, existe uma cultura de descredibilizar a imprensa. É Globo lixo pra lá, é não sei o que, Veja lixo pra lá, é não sei o que, lixo pra lá, é fake news, é não sei o que, é o Pix do governo, é o Pix da puta que eu pariu, me desculpe. Então a gente tem que, eu vou sempre defender a minha classe. Porque é muito fácil tacar pedra e dizer que o Sormani, o Mussetti, o Lauro Jardim são comprados. Veja se o Sormani precisa ser comprado pelo Marcelo Teixeira. Tem cabimento um negócio desse? Então, gente, me desculpem por devagar, mas eu estou contando isso para vocês, porque isso eu vivi na minha própria pele. Eu já abordei gente para entrevistar, não me orgulho disso. De que veículo que você é? Na época eu trabalhava num grande veículo de circulação nacional. Sabe o que eu respondi? Não, eu sou da Folha Metropolitana de Guarulhos. Por quê? Os caras iam falar, nem conheço esse veículo. Esse veículo existe, tá, gente? Mas nem conheço esse veículo, não tem polêmica nenhuma com esse veículo. Vou dar uma entrevista para esse moleque aí. Porque o ambiente era tão hostil que se eu revelasse o local em que eu trabalhava, eu ia tomar porrada, eu ia tomar uma coça. Então, o Brasil é um país que hostiliza os profissionais de imprensa.
É um país em que os veículos de imprensa são cerceados, em que jornalistas são perseguidos, processados, agredidos. Então, eu vou sempre defender os meus colegas jornalistas. Se eles publicaram, alguém com interesses escusos passou a mão no telefone e falou para ele: ô Mussete, ô Sormani, ô Lauro Jardim, nós estamos vendendo o Santos. Ah, é verdade? Sim, nós estamos vendendo. Pode cravar, mas não diz qual que é meu nome, hein? Off. E aí, agora, vem o desmentido e o jornalista fica com a bunda na janela. Então, vamos pôr a mão na consciência e criticar quem deve ser criticado. Tá bom? É isso. Mais tarde eu volto com o pré-jogo de Santos e Corinthians. Obrigado pela sua audiência. Desculpe por devagar. Deixe o seu like, comente, compartilhe, hype esse vídeo e se inscreva se for novo por aqui. Um abraço e tchau.